Banco Central prepara moeda virtual para 2022. Programar uma geladeira inteligente para comprar sozinha os produtos que estão faltando ou ter itens cobrados automaticamente quando são colocados no carrinho do supermercado sem precisar passar pelo caixa pode parecer cena de um filme futurista, mas são promessas do Banco Central para uma realidade não muito distante. Depois do sucesso do Pix, o Banco Central quer ampliar as formas de pagamento do país, com o real digital ou a versão virtual da moeda brasileira. A instituição lançou na semana passada um laboratório para avaliar a possibilidade de uso e a capacidade de execução de projetos com o real digital e prevê começar testes com grupos específicos até fim de 2022. Fachada do Banco Central do Brasil em Brasília, Bahamas já tem moeda virtual e China, Suécia e Coreia preparam as suas. O real digital também tende a facilitar e baratear a criação de contratos de empréstimos personalizados para poucos dias ou com pagamentos em meses específicos e ainda pode favorecer a integração com sistemas de pagamentos internacionais, permitindo que se faça uma compra em outro país com conversão imediata. Os testes, contudo, tendem a durar um bom tempo e a moeda virtual tende a demorar muito mais que o Pix para chegar ao consumidor final. O Banco Central vai precisar criar um novo ambiente financeiro para colocá-lo de pé de todas as garantias de segurança e proteção de dados aos consumidores. É quase como se estivesse fazendo mais um sistema financeiro para funcionar acoplado ao que temos hoje, destaca coordenador dos projetos dos trabalhos sobre o real digital do Banco Central, Fábio Araújo. O Banco Central já definiu algumas diretrizes para o real digital, mas espera o resultado do laboratório para fechar o desempenho completo. Já está certo que a moeda virtual vai ser idêntica ao real em papel, mas só vai poder ser usado em transações eletrônicas e será manejado em carteiras digitais de instituições financeiras. A moeda digital vai além do Pix ou qualquer transferência eletrônica porque permitirá movimentar reais que não existem fisicamente. Diferença: a tecnologia a ser utilizada ainda não foi dividida, mas o blockchain que é usado nas criptomoedas como o Bitcoin é o caminho mais provável. Porém, diferentemente do Bitcoin e de outros criptoativos, o real digital está sob o controle do Banco Central, ou seja, será uma moeda digital do Banco Central, CBDC na sigla em inglês. Na prática, será reconhecido oficialmente como moeda brasileira, ou seja, o valor sempre estará atrelado ao mesmo do real convencional. Já as criptomoedas não são consideradas moedas correntes, mas um ativo que precisa ser convertido por uma moeda convencional, seja dólar ou real, com valor estável e efeito especulativo. Hoje, apenas as Bahamas têm um CBDC em plena operação, o Sand Dollar, dólar de areia, mas outros bancos centrais estão desenvolvendo suas moedas digitais. A China já tem um piloto em funcionamento em algumas cidades e pretende fazer testes com visitantes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim no ano que vem. Suécia, Coreia e Japão também estão mais avançados, mas a maioria dos projetos mais adiantados planeja resolver problemas do sistema de pagamentos atuais, como concentração de mercado ou ausência de um meio de pagamento instantâneo. No Brasil, a expectativa é que o real digital aumente a inovação, criando soluções que não eram viáveis como o dinheiro em papel ou então barateando as já existentes. Muitos bancos centrais pretendem melhorar o sistema de pagamento ou trazer acesso aos não bancarizados. Não é o caso do Brasil, que já tem o Pix. O Banco Central quer uma maior eficiência de troca em um mundo digital, explica Marcos Maviriato, presidente da Parfin, fintech global de criptomoedas e especialista no assunto.
Não estamos atrasados em relação a países que estão fazendo pagamentos de atacado e pagamentos instantâneo, porque já temos soluções e o CBDC estaria apenas ganhos marginais sobre elas. Então temos tempo para desenvolver uma plataforma de pagamentos inteligentes e trazer inteligência do mercado cripto para dentro do ambiente de forma segura, diz Araújo do Banco Central. Possibilidades. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, criou um grupo de trabalho para debater o real digital e, com a ajuda de uma consultoria, encontrou 26 possibilidades de uso da moeda do mundo. No caso brasileiro, porém, seriam 12 divididos em 3 grandes grupos. O primeiro deles seria o delivery versus pagamento, que são soluções que permitiriam que o pagamento de uma encomenda ocorresse ao mesmo tempo da entrega. Já o segundo grupo é de forma de pagamentos conectado à internet das coisas, como é o caso da geladeira inteligente, em que máquinas tomam decisões com base em algum evento do mundo real. Outra aplicação diz respeito à tokenização de investimentos tradicionais, isto é, representado em ambientes digitais e negociados via blockchain. A vantagem nesse caso é que o token, que representa uma obra de arte, um imóvel ou uma arroba de boi, por exemplo, pode ser dividido em partes com valores mais acessíveis para a maioria dos brasileiros. Segundo o diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN, Leandro Vilain, o grupo agora vai dar um mergulho mais profundo nesses 12 casos para avaliar quais seriam os prioritários com base na demanda do cliente. A expectativa é de que até o fim do ano a FEBRABAN tenha em mãos e apresente ao Banco Central uma lista de projetos que o setor tem mais apetite para investir, passo a passo. O editorial para inscrição de projetos relacionados ao Real Digital do Laboratório, criado pela Federação Nacional de Associação dos Servidores do Banco Central, FENASBAC, em parceria com o Banco Central, ficará aberta até 10 de janeiro a 11 de fevereiro. A seleção vai mirar modelos de negócios que tragam ganhos para o sistema financeiro atual e que tenham capacidade de execução ao longo do processo. Temos conversado com os bancos e fintech, temos um leque de ideias, mas queremos saber onde tem interesse no mercado em atuar para saber por qual caminho vamos desenvolver a tecnologia, explica Araújo do Banco Central. As propostas selecionadas serão divulgadas no início de maio e, na sequência de 28 de março a 29 de julho, será a etapa de execução. Nessa fase, servidores do Banco Central e voluntários do mercado e da academia farão um acompanhamento das evoluções do projeto a cada 15 dias. A expectativa da direção do Banco Central é de que, ao final desse processo, já tenham produtos maduros que poderiam ser levados para o mundo real. Depois o órgão precisará entregá-los ao sistema atual, um processo que deve demorar mais tempo, mas a ideia é fazer algumas integrações parciais para ter pilotos específicos e testar com consumidores e provedores de serviços financeiros, afirma Araújo. Nós esperamos que a fase de pilotos se inicie em 2022 e entre em 2023. Como vai funcionar? O que é? O real digital, que está sendo testado pelo Banco Central, será uma versão da moeda brasileira, mas que poderá ser usada apenas no meio digital. É exatamente a moeda que já usamos no dia a dia, mas não vai dar para colocar no bolso. Onde vai ficar? O cliente deverá ter uma coisa separada para as moedas físicas e outra para o real digital em bancos fintech e outras instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, e vai poder transferir de uma para outra. Tecnologia. A tecnologia utilizada é o blockchain, a mesma que vem sendo utilizada para as criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum. Como usar?
Delivery versus pagamento. O real digital poderia ser programado para que o dinheiro fosse liberado para o vendedor no momento da entrega da mercadoria para o cliente. Isso valeria, por exemplo, para pedir comida para compras online ou para aquisição de carros ou imóveis, em que o pagamento ocorreria assim que o bem estivesse no nome do comprador. Também poderia valer para o comércio exterior. Internet das Coisas, com o real digital e a nova tecnologia 5G que acabou de ser leiloada, uma geladeira inteligente poderia verificar que produtos estão faltando e fazer o pedido direto do supermercado, ou um carro poderia pagar sozinho o pedágio da estrada. Só precisariam ser programados antes. Transferências internacionais. O real digital poderia ser trocado mais facilmente por dólar ou euro digital, mas dependerá do acesso entre bancos centrais. Dinheiro programável. O real digital possibilitaria que um determinado montante de dinheiro seja usado apenas uma função. O exemplo clássico é que o vale alimentação só pagaria a compra de comida. Pagamentos offline. O Banco Central também quer permitir que o real digital funcione em locais sem acesso à internet da mesma forma que o dinheiro físico. Já tem no mundo? As Bahamas foram o primeiro país a lançar oficialmente uma moeda digital do Banco Central, o Sand Dollar, dólar de areia, em outubro de 2020, a justificativa do governo do país, que conta com cerca de 350 mil habitantes, era promover uma maior inclusão financeira no arquipélago, que tem mais de 700 ilhas, das quais cerca de 30 habitadas, mais avançadas. A China já tem um piloto de yuan digital em algumas cidades e pretende fazer testes com visitantes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022. Até agora, segundo dados do Banco Popular da China, BPOC, a nova moeda já foi usada para movimentar quase 10 bilhões de dólares, a cerca de 140 milhões de carteiras com a moeda digital do país. A Suécia, a Coreia e a Suécia também estão mais avançados no processo de criação de suas moedas digitais. Modelos. A moeda digital pode ser usada apenas para transações entre instituições financeiras, atacado, ou para o uso de toda a sociedade, varejo. Esse é o modelo que, pelo projeto, está em desenvolvimento, deve ser adotado pelo Banco Central Brasileiro. Pessoal, em democracia, até que tudo bem. Mas lembre-se, a Venezuela era uma democracia. Agora, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, eu acho que é ditadura. Um pouco, ou muito, sei lá. O problema é que, enquanto estiver na democracia, até que tudo bem. Mas vamos supor que no Brasil vire uma ditadura, pior do que a Venezuela. Com o dinheiro virtual, o governo pode bloquear o teu dinheiro e fazer com que você não tenha dinheiro nem para comprar comida. Esse que é o problema do avanço da tecnologia. Existem filmes de ficção científica que fica claro que até mesmo em democracia, o avanço exagerado da tecnologia pode prejudicar pessoas inocentes. Imagine se todo o Bolívar da Venezuela fosse virtual. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, poderia bloquear o dinheiro. A pessoa não teria dinheiro nem para comprar comida. Esse que é o problema do avanço da tecnologia.